Olá pessoal, hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem de 2024, a questão 158 do caderno amarelo. O enunciado diz o seguinte: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água, está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é. E aí você tem os itens. Então, para começar, vamos colocar as duas grandezas que ele citou aí que fazem parte do fluxo. Uma delas é a vazão. Ele fala da vazão de água na tubulação, né? A vazão nada mais é do que o fluxo, uma taxa de volume que passa por uma área, por uma seção de um tubo, né? No caso, não necessariamente só um tubo, mas tem essa seção, uma área você corta uma área nessa tubulação. A vazão vai ser justamente essa taxa de volume, essa quantidade de volume que passa em um determinado tempo. Ele fala que ela é constante. Portanto, a vazão aqui nesse caso, ela nada mais é do que volume sobre a variação do tempo. Se a vazão não fosse constante, não daria para fazer, ela não teria essa relação, porque a relação com o tempo ela não seria linear. Se a vazão ela não fosse constante, teria esse problema, que nem a gente tem no movimento uniforme. Né? Se o movimento é uniforme, você tem a velocidade igual espaço sobre tempo. Mas se essa velocidade ela não é, se o movimento não é uniforme, se ele tem aceleração, aí a velocidade vai ter outra relação com a aceleração, né? É a mesma coisa aqui no caso de vazão, mas ele diz que a vazão é constante, então a gente pode determinar ela pelo volume dividido pela variação de tempo. Essa relação ela daria para ser deduzida pela própria questão. Se você não soubesse o conceito de vazão, ele deu na questão que ela é medida, a vazão de água na tubulação, ela é medida em mililitro por segundo. Mililitro é uma unidade de volume, segundo é uma unidade de tempo. Então, volume sobre tempo. No caso, ele diz que é mililitro por segundo, então a gente vai colocar aqui as unidades, né? Mililitro por segundo. Só coloquei aqui as unidades, não estou dizendo que é igual. Já a área, que é outra grandeza que ele fala, que envolve o fluxo, ele diz que é medida em centímetro quadrado. Então a gente coloca aqui centímetro quadrado. Agora a gente vai analisar a outra informação que ele deu, né? Que ele diz que o fluxo de água da superfície, através da superfície da membrana, é diretamente proporcional à vazão. Então, você tem que o fluxo, né? Que é essa letra grega fina, é proporcional, esse alfa para dizer que é diretamente proporcional à vazão. Tem uma proporcionalidade, né? E ele diz também que o fluxo é inversamente proporcional à área da superfície da membrana. Portanto, ela tem uma proporcionalidade com o inverso da área. O que quer dizer por que é 1 sobre a área e não a área? No caso da vazão, ela é diretamente proporcional. Então, se a vazão aumenta, o fluxo vai aumentar. Né? Ela tem essa relação de se um aumenta, o outro aumenta. Quando é inversamente proporcional, quando um aumenta, o outro diminui. Então, se você tiver uma área maior, faz sentido. Seria o fluxo. Imaginar que se você tem uma área maior, o fluxo ele vai ser mais lento. Né? Se você tem uma área menor, você vai passando o mesmo volume, você vai ter que ter um fluxo mais rápido para compensar. Então, a área ela é inversamente proporcional a esse fluxo. Portanto, quando você tem algo que é inversamente proporcional, você tem uma proporcionalidade com o inverso
dessa grandeza. Então, se ela é inversamente proporcional à área, ela tem uma proporcionalidade com 1 sobre a área. Se a gente juntar as duas informações, a gente vai ter que o fluxo ele é proporcional, ele tem essa proporcionalidade com a vazão sobre a área. Ela é diretamente proporcional à vazão sobre a área. Né? Só juntei as duas informações. Agora, para a gente transformar essa proporcionalidade em uma igualdade, a gente só adiciona uma constante. Então, a gente pode dizer que o fluxo ele é igual a uma constante vezes vazão sobre área. Essa seria a relação para o fluxo, né? Como a constante não teria dimensão, ela é uma constante unidimensional, sei lá, um valor específico, por exemplo, π, né? É um valor constante. Então as unidades do fluxo vão ser relacionadas, vão ser diretamente relacionadas com essas unidades de vazão sobre área. Então, se eu pegar as unidades dessa relação ali, vazão sobre área, ela vai ser as unidades do fluxo. Vazão a gente viu que é mililitro por segundo. E a área a gente viu que é centímetro quadrado. Então essa vai ser a unidade medida para descrever o fluxo. Se a gente colocar só no formato dos itens, né? Porque eu posso rearranjar, né? Para ficar igual dos itens, o formato dos itens, você vai ter que mililitro barra centímetro quadrado vezes segundo. Só coloquei o segundo lá embaixo, né? E aí você vai ter essa relação. Se você olhar os itens, o item correto então vai ser o item C, que a unidade vai ser mililitro por centímetro quadrado segundo. O item correto, portanto, é o C. Então é isso. Agradeço por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. E é isso. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Eu vou tentar responder da melhor forma. E até o próximo vídeo.